A manhã na Barra da Tijuca era iluminada pelo dourado suave do sol, refletindo nas folhas ainda úmidas de orvalho. Maria, com as mãos cobertas de terra, ajeitava delicadamente as roseiras no jardim da imponente mansão de Bento Albuquerque, um dos homens mais influentes do ramo imobiliário. Sua respiração era ritmada, cada movimento seu carregava um amor indescritível pela natureza, mas ninguém ali se importava com isso. Para os ricos e poderosos, ela era apenas mais uma jardineira invisível. No interior da mansão, a socialite Natália Albuquerque, esposa de Bento, organizava um evento luxuoso. Convidados da alta sociedade circulavam, brindando com champanhe, rindo com superioridade, enquanto Maurício, o arquiteto renomado e egocêntrico, falava sobre o novo projeto de paisagismo que planejara. Maria ouvia de longe, e com um brilho nos olhos, se aproximou para espiar as ideias. Seu coração pulsava forte. Ela sabia que podia fazer algo ainda mais belo, algo transformador. Com hesitação, Maria sugeriu que poderiam incluir um jardim vertical com flores nativas para valorizar o espaço e atrair borboletas. O silêncio foi absoluto. O olhar de Maurício caiu sobre ela como se uma praga tivesse falado. Uma jardineira dando sugestões de paisagismo? A risada cortante de Maurício ecoou. Pelo visto, os empregados estão cada vez mais abusados. Zombou Natália, erguendo sua taça de champanhe. As gargalhadas vieram em coro, afiadas como navalhas na pele de Maria. O rubor da humilhação subiu em seu rosto. Sua boca secou, e por um segundo ela desejou desaparecer. Mas não. Ela não podia permitir que a tratassem daquela forma. Me desculpem. Só queria contribuir com algo bonito. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Bento, que observava a cena de longe, estreitou os olhos. Ele nunca havia reparado na jovem jardineira antes, mas agora sentia uma ponta de curiosidade. Havia algo diferente nela. Natália, no entanto, não estava satisfeita. Ela queria esmagar Maria por completo. Se quer contribuir, pegue essa vassoura e limpe o chão. Ou será que já se acha artista demais para isso? O mundo de Maria pareceu desabar. Os convidados olhavam com desprezo, alguns até seguravam o riso. Seu estômago se revirou, mas ela respirou fundo. Com lágrimas presas nos olhos, pegou a vassoura e começou a limpar o chão de mármore, enquanto o som das risadas perfurava sua alma como farpas. Uma convidada derramou vinho no chão, de propósito, bem onde Maria estava limpando. Ops, disse, sem esconder o escárnio. Maria mordeu os lábios até sentir o gosto metálico do sangue. Mas, por mais que quisessem destruí-la, ela não se curvaria. A noite avançava na mansão de Bento Albuquerque, mas Maria ainda sentia a humilhação queimando em sua pele como fogo vivo. Suas mãos tremiam enquanto terminava de varrer o chão sujo de vinho, a visão turva pelo nó de lágrimas que se recusavam a cair. Os risos das socialites ainda ecoavam em sua mente, cada palavra sendo um golpe que feria sua dignidade. Mas ela não deixaria que a destruíssem. Não agora. Não nunca. Enquanto Maria recolhia os últimos resíduos da festa, sentiu um olhar cravado em suas costas. Bento estava ali, imóvel, observando-a com uma expressão indecifrável. Jardineira. A voz dele soou firme, mas sem arrogância. Maria ergueu os olhos, assustada. Ele nunca havia falado diretamente com ela. Senhor. Respondeu baixinho, com medo de que mais uma humilhação estivesse a caminho. Foi você quem teve a ideia do jardim vertical? Maria hesitou. Por um instante, pensou em mentir, negar qualquer envolvimento. Mas algo dentro dela se recusou a recuar. Sim, senhor. Eu só queria que o jardim fosse mais vivo. Bento se aproximou,
cruzando os braços. Pela primeira vez, olhou para Maria como alguém além de uma simples funcionária. Como um talento que ninguém ainda havia notado. Você sabe mesmo sobre paisagismo? Eu estudo por conta própria. Leio livros, assisto documentários. Tentei entrar na faculdade, mas, ela suspirou. Não tive dinheiro. Bento ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sem aviso, fez sinal para que ela o seguisse. Maria engoliu em seco, temendo que aquilo fosse algum tipo de armadilha para outra humilhação pública. Mas sua curiosidade foi maior do que o medo. Ele a levou até os fundos da mansão, onde havia um jardim abandonado. As plantas estavam murchas, algumas morrendo. Se você fosse reformar esse espaço, o que faria? Bento perguntou. Maria arregalou os olhos. Ele realmente queria ouvir sua opinião? Seu coração disparou, mas a paixão por sua arte falou mais alto. Eu usaria espécies nativas, senhor. Elas exigem menos manutenção e se adaptam melhor ao clima. Também criaria uma estrutura de água para atrair pássaros e insetos polinizadores. E colocaria caminhos de pedra para valorizar o espaço. Bento ouviu atentamente, sem interrompê-la. Quando Maria terminou, ele apenas assentiu. Naquela noite, Bento tomou uma decisão inesperada. No dia seguinte, anunciou a todos os funcionários que Maria ficaria responsável pela renovação do jardim da mansão. O choque foi geral. O burburinho começou entre os empregados. Natália, ao ouvir a notícia, ficou lívida de raiva. Você enlouqueceu, Bento? Uma empregada? Você quer que sua casa vire um jardim de praça pública? Bento ignorou os protestos. Pela primeira vez, ele enxergava algo que os outros não viam. Maria não era só uma jardineira. Ela era um talento desperdiçado. Maria sentiu um frio na espinha. Sua chance finalmente havia chegado. O sol mal havia nascido quando Maria entrou no jardim abandonado da mansão, com as mãos suando e o coração acelerado. Aquela era sua chance. Sua única chance. Enquanto trabalhava com precisão, escolhendo plantas e redesenhando o espaço, os empregados cochichavam pelas sombras, murmurando sobre a insanidade de Bento por confiar em uma simples jardineira. Mas Maria não se deixava abalar. Ela sabia que aquele jardim era mais do que um teste. Era sua redenção. Na primeira semana, Bento começou a visitar o jardim todos os dias, algo que nunca fazia antes. Aos poucos, o espaço, antes morto, começou a se transformar em um paraíso vivo. No entanto, enquanto Maria via o jardim florescer, Natália tramava sua queda. Em um jantar com amigos da alta sociedade, ela não perdeu a oportunidade de atacar. Bento, meu amor, já imaginou o que as pessoas dirão quando souberem que um dos homens mais influentes do país confiou a renovação do jardim a uma jardineira? As risadas ecoaram pela sala de jantar. Bento, no entanto, apenas ergueu o olhar, frio como gelo. Imagino que dirão que sou um visionário. O silêncio caiu como uma bomba. Natália cerrou os dentes, mas não ousou responder. Sem que Maria soubesse, Natália ordenou que um dos empregados destruísse parte do jardim à noite. No dia seguinte, Maria encontrou flores arrancadas, vasos quebrados, tudo em ruínas. Seu peito apertou. Ela se ajoelhou no chão, as mãos tremendo sobre as plantas destruídas. O que tinha acontecido? Quem faria algo tão cruel? Bento apareceu ao seu lado. O olhar dele não era de raiva, mas de curiosidade. O que você vai fazer agora? Maria secou as lágrimas. Levantou-se, inspirou fundo e respondeu com firmeza. Vou recomeçar. Na semana seguinte,
Maria trabalhou sem descanso. Não dormiu, não se queixou. O jardim, como uma fênix, renasceu das cinzas, ainda mais lindo do que antes. Quando tudo estava pronto, Bento a chamou para uma conversa em particular. Maria, você não pertence a esse lugar. Você tem um talento que não pode ser desperdiçado aqui. Quero te enviar para estudar paisagismo no exterior. Maria arregalou os olhos, a boca secou. O quê? Bento já havia pago tudo. Passagens, moradia, a melhor escola de paisagismo da Europa. Maria partiria dali a uma semana. Ela não conseguia acreditar. A menina humilde, humilhada diante da elite, agora teria um destino que jamais imaginara. Mas será que estava pronta para deixar tudo para trás? A despedida de Maria foi discreta. Poucos funcionários da mansão se importaram com sua partida. Para eles, ela era apenas uma jardineira sortuda. Mas para Bento, ela era a prova de que talento verdadeiro não tem origem social. O avião cortava os céus, e Maria ainda sentia seu coração disparado. Ela segurava a bolsa contra o peito, tentando assimilar o que estava acontecendo. Era inacreditável. Ela, uma filha de caseiros, estava indo estudar na melhor escola de paisagismo da Europa. Ao chegar na universidade, percebeu que estava cercada por jovens de famílias ricas. Ela era a única bolsista. Os olhares julgadores foram instantâneos. As primeiras semanas foram um desafio. O idioma, a cultura, os estudos intensos. Maria se sentia perdida, pequena, deslocada. Mas desistir não era uma opção. Durante uma aula prática, um professor renomado fez pouco caso dela na frente de toda a turma. Parece que temos uma jardineira no meio de paisagistas de verdade, ele debochou, arrancando risadas. Maria sentiu o rosto queimar, os olhos arderem. O orgulho esmagado como pétalas sob os pés. Mas ela se recusou a reagir com raiva. Em vez disso, trabalhou dobrado. Ficava até tarde nos jardins da universidade, estudava cada detalhe da arte do paisagismo. E foi assim que chamou a atenção de doutora Helena, a professora mais respeitada da escola. Você tem um olhar diferente, Maria. Quero que lidere um projeto especial. Maria foi colocada à frente de um jardim experimental que seria apresentado a empresários milionários da Europa. Era sua chance de se provar. Mas o sucesso incomodava. Alguns colegas, ressentidos por vê-la brilhar, decidiram sabotar seu trabalho. Na noite anterior à apresentação, Maria encontrou o jardim destruído. Flores arrancadas, estruturas quebradas. Tudo perdido. Ela caiu de joelhos, o peito sufocado. Todo o seu esforço, jogado no lixo por pura inveja. A antiga Maria teria chorado. Mas não essa Maria. Ela não se curvaria. Com a ajuda de Fernando, um colega brasileiro, Maria passou a madrugada reconstruindo tudo. Sem dormir, sem comer. E quando o sol nasceu, o jardim estava ainda mais deslumbrante. No evento, os empresários ficaram deslumbrados. Doutora Helena sorriu, orgulhosa. Maria, seu talento é inesquecível. Quero que trabalhe comigo. Maria foi oferecida um contrato para ficar na Europa, com um salário milionário. Mas, ao invés disso, decidiu voltar ao Brasil. Ela sabia exatamente o que queria. Era hora de mostrar para todos que a jardineira que um dia foi humilhada estava de volta. O avião pousou no Rio de Janeiro, mas para Maria, era como se sua alma estivesse apenas começando a aterrissar na realidade. Ela tinha voltado. Não mais como a jardineira que limpava vinho derramado no chão, mas como a paisagista mais promissora da elite. Ela caminhou pelo aeroporto com confiança.
Sua postura, sua roupa, seu olhar, tudo nela havia mudado. Mas, por dentro, Maria ainda era a mesma garota que amava a terra e as plantas. Ao sair do aeroporto, recebeu uma mensagem anônima. Um convite para um projeto grandioso de paisagismo. O local? A mansão de Bento. O coração de Maria saltou no peito. Aquilo só podia ser ironia do destino. Ela hesitou. Seria esse o momento certo para encarar aqueles que um dia a humilharam? Ela aceitou o convite. No dia da reunião, entrou pela mesma mansão onde um dia foi pisoteada. A diferença? Agora, ela não era uma funcionária. Era a arquiteta responsável. Quando entrou na sala, viu Natália e vários outros milionários. Eles não a reconheceram de imediato. Precisamos de um projeto inovador. Algo que traga sofisticação e grandeza ao jardim. Natália disse, olhando para Maria com indiferença. Maria sorriu. O jogo havia virado. Tenho algumas ideias que podem transformar esse espaço por completo. A apresentação começou. Maria falava com segurança, mostrando projeções de um jardim moderno, ecológico e deslumbrante. Natália, desconfiada, estreitou os olhos. Algo naquela mulher parecia familiar. Me desculpe, mas, nos conhecemos? Perguntou, tentando se lembrar. Maria ergueu o queixo, seus olhos brilhando de satisfação. Sim, senhora Albuquerque. Eu sou Maria. A jardineira que vocês humilharam naquela festa anos atrás. O silêncio foi instantâneo. Todos na sala ficaram em choque. Natália empalideceu, enquanto os outros convidados trocaram olhares constrangidos. Maria esperou pela reação. Ela queria ver o momento exato em que perceberiam que tinham perdido. Bento, que estava sentado ao fundo, bateu palmas devagar, um sorriso de aprovação nos lábios. Bravo! Eu sabia que você voltaria diferente, mas não imaginava que seria tão grandiosa. Natália tentou disfarçar o desconforto, mas era evidente que estava arrasada. A garota que ela desprezou era agora a mulher que ditava as regras. Maria fechou seu laptop com calma. A decisão é de vocês. Se não quiserem meu projeto, posso levá-lo para qualquer outro milionário do Brasil. Os olhares mudaram. Agora, eles precisavam dela. O silêncio na sala pesava como uma pedra sobre os ombros de Natália. Ela piscou várias vezes, como se esperasse que estivesse ouvindo errado. Maria? A jardineira? Aquela menina suja de terra que ela mandou limpar o chão? Agora estava ali, na frente deles, ditando as regras. Isso só pode ser um engano. Natália murmurou, rindo nervosamente. Essa mulher não pode ser a mesma Maria. Maria, mantendo sua postura impecável, retirou do bolso um pequeno broche em formato de rosa. Era o mesmo que costumava usar no uniforme de jardineira. Colocou-o sobre a mesa, diante de todos. Os olhos de Natália se arregalaram. Não pode ser. Sou eu. A jardineira que vocês ridicularizaram. Mas agora, sou uma das paisagistas mais requisitadas do país. E, ironicamente, vocês precisam de mim. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis. Alguns tentavam disfarçar o constrangimento, enquanto outros simplesmente encaravam o chão. Maurício, o arquiteto arrogante que um dia zombou dela, apareceu na sala com um sorriso cínico. Então a jardineira agora se acha uma grande paisagista? Me diga, Maria, você tem certeza de que está pronta para esse nível de trabalho? Maria manteve o olhar firme. Se não estivesse, não teria sido convidada para estar aqui.
Natália se virou para Bento, furiosa. Você não pode estar falando sério. Vai mesmo colocar essa mulher no comando do jardim da nossa mansão? Bento se levantou lentamente, enfiou as mãos nos bolsos e encarou Natália com um olhar frio. Primeiro, essa mansão é minha. Segundo, Maria provou seu valor de uma forma que você nunca fez. E terceiro, se você não quer que ela faça o jardim, não teremos jardim nenhum. Natália prendeu a respiração. Ela estava perdendo. Maurício tentou reverter a situação, dizendo que poderia criar um projeto melhor, mas Bento o cortou. Você teve sua chance. Agora, Maria está no comando. Maria encarou a sala, sentindo uma onda de satisfação crescer dentro dela. A mesma elite que a desprezou agora implorava pelo seu talento. Ela cruzou os braços, avaliando a situação. Tinha todo o poder em suas mãos. Mas o que faria com ele? Maria olhou para Natália e para todos os rostos atônitos à sua frente. Ela poderia saborear aquele momento como uma vingança bem servida, poderia retribuir cada humilhação com um golpe frio e impiedoso. Mas, não era isso que ela queria. Não era isso que definia quem ela era. Ela pegou os papéis com os detalhes do projeto e os deslizou sobre a mesa. Meu trabalho fala por mim. Não preciso que vocês me respeitem para saber o meu valor. Mas se quiserem um jardim que se torne referência, esse é o projeto certo. Natália cruzou os braços, tentando esconder a frustração, mas era visível o quanto aquilo a irritava. No fundo, ela sabia que Maria era a melhor escolha. Bento sorriu, satisfeito com a postura da paisagista. Vamos em frente. Maria é a responsável pelo novo jardim. O choque foi imediato. Natália abriu a boca para protestar, mas se conteve. O constrangimento de admitir que precisava da mulher que humilhou era grande demais. Enquanto Maria saía da reunião, uma voz fraca chamou por ela. Era Natália. A mesma mulher que a desprezou tantas vezes. Agora, hesitava antes de falar. Eu não sabia que você levaria isso tão longe. Murmurou, tentando manter um resquício de orgulho. Maria sorriu, mas sem ironia. Apenas com compreensão. Eu sabia. E saiu da sala de cabeça erguida. Nos meses seguintes, Maria transformou o jardim da mansão na sua maior obra-prima. O espaço, antes apenas um símbolo de status, agora era um refúgio exuberante, cheio de vida. Quando tudo ficou pronto, Bento organizou um evento para revelar o novo jardim. Os mesmos convidados da festa de anos atrás estavam ali. Mas desta vez, eles admiravam. Natália, que antes gargalhava da sua humilhação, agora sorria sem jeito ao apresentar Maria como a paisagista mais talentosa do país. Maria olhou para Bento e agradeceu. Sem ele, talvez nunca tivesse chegado ali. Mas o que ela mais agradecia era a força que encontrou dentro de si mesma para continuar. Maria fundou uma escola para jovens carentes aprenderem sobre paisagismo, oferecendo oportunidades para que outros talentos não fossem desperdiçados como quase aconteceu com ela. Aquela era sua verdadeira vitória. E o mundo jamais esqueceria o nome da jardineira que floresceu contra todas as expectativas. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.